companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com a review do capítulo 846. Mas, antes de começar a review propriamente dito, eu gostaria de fazer um pequeno pedido para vocês. No final dessa semana vai começar a Black Friday, né, que é tudo pela metade do dobro. Mas algumas promoções são de verdade mesmo e, portanto, eu estou buscando, né, estou torcendo para que uma filmadora, ou no caso uma câmera, entre em promoção também. Então, se você aí entende um pouco de câmeras, entende de Black Friday e puder ajudar a gente, seria muito bacana, porque eu coloquei os 3 modelos lá que entra mais ou menos no orçamento que a gente tem até agora. Tá lá no grupo Teorizando com Tsuki, cujo link tá aqui na descrição, mas eu não sei diferenciar bem a diferença de um modelo pro outro. Então, se você souber, se você manjar de pesquisa de preço e você puder ajudar, é uma forma que você não precisa nem colocar a mão no bolso, mas que você vai ajudar muito, muito o canal. E pode ser que para começo de dezembro já estejamos com uma filmadora bacana, aquela qualidade bonita em HD. Já pensou, gente? Nossa, eu vou ter que começar a usar maquiagem, porque, meu Deus, olha a minha cara de panda cheia de espinho. Então, dá uma passada lá e deixa a sua opinião. Então, agora vamos para a review. Lembrando que como a minha review saiu depois, né, eu sou a review lanterninha, eu não vou resumir o que aconteceu no capítulo. Eu acredito que todo mundo já leu. Eu só vou fazer as minhas ponderações. Eu sei que muitos de vocês preferem quando eu faço assim também, então tamo junto. Começamos o capítulo com umas cenas um pouco confusas, entre aspas, que são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E basicamente nos dizem que não foi dessa vez, que Luffy e Nami foram derrotados, eles perderam, deu ruim. Mas, infelizmente, já era esperado, eu até comentei isso na minha review, que se a Nami não conseguisse assumir o controle de Zeus Prometeu, que ela não conseguiu, mas ela deu uma controladinha ali. Ela mesma disse, eu posso não conseguir criar, mas eu posso comandar esse negócio aí. Mas ainda assim não foi suficiente, né? Ela foi presa com uma habilidade muito estranha de uma mulher que parece ter chifres. Falou o nome dela, mas eu não anotei na pauta, eu não vou lembrar. Que é a ministra a chanceler da manteiga. Provavelmente deve ser a Akuma no Mi da manteiga, o que é estranho, né? Mas One Piece. E no meio de tudo isso, eles tomam numa cena bem fanservice o Vivrecard da Nami, o que dá uma ferradinha na situação, né? Assim, só de leve. Nesse momento, eles olham pro Vivrecard e ficam surpresos ao ver o nome da Lola. E aparentemente eles ficam preocupados, não é? Eles falam assim, minha nossa, isso quer dizer que vocês conseguiram matar a Lola, derrotar a Lola? Qual foram suas últimas palavras? Mas foi uma preocupação assim, meio seca, meio estranha. Fiquei aqui assim na dúvida. E a Nami, não, por favor, nós somos amigos dela, não tem nada a ver com isso. E aí é como se, tipo, se ela tivesse morrido teria sido pior. Porque um olha pro outro assim, tipo, isso daí vai dar mal. Tipo, quando você e seu irmão aprontam, sabe? E vocês veem a bagunça e olham assim pra sua mãe que tá chegando e falam, gente, isso vai dar uma zica, isso vai dar uma bronca federal. Eu pelo menos tive essa impressão aí nesse momento. Então, eles dizem que vão reportar isso para a Mama. Fica aquele suspense no ar. A luta, né, eu diria o massacre desses filhos da Big Mom para com Luffy, nós vemos várias habilidades diferentes sendo mostradas rápidos, é um pouco meio confuso, como eu disse. Entre isso, nós vimos a Akuma no Mi do livro. Ok. A Akuma no Mi do creme. E também a amêndoa, a Mendes, uma coisa assim, que é aquela do chapelão e provavelmente um pescoço de cobra, que tinha uma Meitou, que é uma das espadas sagradas de One Piece. Isso só reforça a ideia de que os filhos da Big Mom não são qualquer um. Então, infelizmente, não tinha mesmo como o Luffy ganhar ali, porque ele já tinha saído de uma luta de 11 horas, ele já estava muito esgotado. Então era pedir demais. Todo mundo queria que ele ganhasse? Queria. A gente tava torcendo? Tava. Mas já tinha o pezinho lá atrás imaginando que ele ia perder. Até porque o Luffy sempre perde no começo dos arcos, né? Pelo menos em algum momento do arco ele sempre perde, leva aquela sova bonita, esfregam a cara dele no chão, mas depois ele volta divando. E agora, né, reforçando o que eu disse nos últimos 5 capítulos, já devem estar cansados de ouvir, a questão do Vivrecard do Luffy, nesse caso, porque pelo amor de todos os deuses, gente, se esse Vivrecard não pegou fogo antes, agora ele deve estar desse tamanho já, porque o Luffy apanhou demais. Nossa, como o Luffy apanhou esse capítulo. Tem uma hora que a gente tava até fazendo assim. Meu Deus, pera, já acabou? Nossa, ainda não, pera. Diz quando eu posso olhar. Tava difícil, o negócio tava difícil.
Então eu acredito que é quase certo de que os líderes de frota, ou pelo menos o Sabo, eu acredito mais na Ivankov, ainda mais porque o Luffy precisa de cuidados médicos, o que seria uma grande mancada do Oda, né? Porque sendo Ivankov a gente sabe que o Luffy vai perder ainda mais expectativa de vida, mas levando-se em conta o caminho que o Oda está seguindo ultimamente, é o mais provável de acontecer. Mas eu diria que é quase confirmado agora que ou o Ivankov, ou o Sabo, ou alguns líderes de frota vai dar as caras, porque é impossível eles não verem o Vivrecard pegando fogo hardmente como deve estar agora. Bem, possível até é, mas pelo menos o Bartolomeu deve ter alguém vigiando 24 horas o Vivrecard. Então é improvável. Paralelo a tudo isso, temos o Sandy tentando negociar a vida do Luffy com a Mama. E temos o primeiro sorriso do Sandy em muito tempo, que não seja em flashback. Porque ela concorda, muito feliz, muito tranquila, porque não importa, porque o importante agora é o casamento, e contanto que seja um pedido justo, ela vai aceitar. Aí eu diria que 99% do fandom não está acreditando na Mama. Mas, vamos ponderar, existe chance de que ela tá falando a verdade? Até existe, não é lá muito grande, mas existe. Ao fim e ao cabo, ela poupou o Pedro 5 anos atrás, que até no final do capítulo... No final do capítulo, o Tamago fala que elas perdoaram 5 anos atrás o Pedro por causa do Pécons, que ele implorou pela vida do seu capitão. Então ela pode até dar um perdão, mas nesse caso eu acredito que não, como a maioria tá acreditando. Eu até achei engraçado um texto que um dos meus chanceleres, o Paulo, ele postou lá na página Teorizando com Tsuki. Se você não conhece a página Teorizando com Tsuki, entre no link aqui embaixo na descrição. Eu devia ter feito faculdade de marketing, gente. De que isso daí era uma promessa de mãe. Ou seja, tipo aquela... Ai, mãe, a gente pode comprar isso? Pode. Quando a gente voltar, a gente pega. Esse tipo de coisa. Isso é trauma de criança, viu, Paulo? De que a promessa da mãe não é necessariamente verdade, né? Ela promete as coisas só pra você parar de encher o saco e depois acaba não cumprindo. Mas não apenas isso. As palavras da Mama também podem ver-se que ela tem um duplo sentido. Porque ela falou... Isso é meio confuso, porque cada tradução teve uma versão diferente, né? Esse tipo de coisa tem que esperar sair em japonês pra ter certeza. Mas ela disse algo como... O seu bando atual... vai sair daqui com vida. Eu garanto que seu bando atual vai sair daqui com vida, né? De acordo com a O'Hara, Scans e Opex, acredito também que fez a mesma tradução. Temos que lembrar que, de acordo com as alianças que a Big Mom está fazendo, esse planejamento do casamento, teoricamente o Sandy já não é um chapéu de palha. Teoricamente. Isso significa que ele já é do bando da Charlotte Linlin. Isso significa que, ao dizer que o bando atual vai sair de lá com vida, ela só quis dizer que os filhos dela podem sair e voltar e tranquilo. Não quis dizer que vai ajudar o Luffy. Pode ser por essas entrelinhas, pode ser mentira de mãe ou pode ser as entrelinhas ali. Outra razão pela qual eu acredito que os Mugiwaras não vão sair de lá tão inteiros, como ela disse, é a questão, a possibilidade da Big Mom poder barganhar e muito bem com a captura do Luffy. Porque vamos analisar bem, o Luffy é muito valioso para muitas pessoas em One Piece, no bom e no mau sentido. Como assim? Se ela viesse assim com o Luffy preso, bonitinho, ela podia conseguir alguma coisa de quem? Do Shanks. Se ela imagina que o Shanks tem um dos poneglyphs, que pela frase do Tamago no final do capítulo, né, os Yonkon chegariam até o ponto de roubar os poneglyphs um dos outros, dá essa impressão de que pelo menos a Big Mom imagina que o Shanks tenha um poneglyph também, que todos os Yonkons tenham um. Ela podia barganhar com o Shanks, né? Porque pesquisando um pouquinho a vida do Luffy dá pra saber a ligação que os dois têm. Então ela podia tentar ganhar alguma coisa do Shanks, talvez negociar o poneglyph, que ela pensa que está com ele, mas não necessariamente está, pela vida do Chapéu de Palha. Fica uma situação complicada. Ela também poderia conseguir algo com o Kaido, porque o Kaido tá por aqui com o Luffy, né? Então entregar o moleque de bandeja, eu acho que até que alguma coisa o Kaido pode dar em troca. A mesma coisa que o Barba Negra. A gente sabe que o Barba Negra e o Luffy não se batem. E o Barba Negra adoraria não ter que sujar as mãos para ter o Luffy em sua posse. Temos a própria Marinha. Eu não acredito que o Garp se envolveria diretamente, mas o Akai não ficaria muito contente em conseguir o Luffy de bandeja também. Então, o Luffy é alguém muito útil de ter se capturado. Então, eu não imagino que, se a Big Mom for esperta, como está se mostrando, for de pesquisar os passados e for de formar planos, eu acredito que ela vai manter o Luffy com ela para conseguir alguma coisa em troca depois. Outra coisa que eu quero comentar também é o certo otimismo, né? Ou um pouco de tardice, desculpa a palavra,
dos fãs do Sanji. Olha, eu sou muito fã do Sanji, o Sanji tá entre os meus 3 personagens favoritos, mas nós temos que colocar as cartas na mesa, gente. Ele desistiu, ele não sabe o que fazer. A única coisa que ele quer agora é que o Luffy e a Nami consigam ir embora de lá. Por que eu quero reforçar essa ideia de que ele já desistiu? Porque eu tô vendo muita gente teorizando, muita gente acreditando que não, é tudo um plano do Sanji, ele tem um plano, ele vai virar o jogo e tudo mais. Não é a gente querendo desmerecer o personagem, mas ele não tem como. Porque, ao contrário da Robin e ao contrário do Ace, que quando perceberam que eles iam ser resgatados, quando eles perceberam que tinha alguém atrás deles, né? Eles tentaram escapar, eles tentaram fazer alguma coisa, né? O Ace Impel Down, a Robin naquela cena, aquela capa do Spandan e agarra os dentes na ponte. Eles tentaram fazer alguma coisa porque quem estava em risco era justamente quem estava indo salvar eles. Então, eles tentaram reagir para tentar ir em direção às pessoas que estavam em perigo e que estavam fazendo tudo aquilo para resgatá-los. Agora, o Sanji não. O Sanji tem o Zeff em perigo. Ele tem o Zeff com a faca apontada para o pescoço. Então, ele não vai reagir. Enquanto não for resolvido esse assunto do Zeff estar em perigo, o Sanji vai ficar pianinho, não vai fazer nada. Não é querendo desmerecer que ele não é um bom estrategista, que ele não confia no bando. É a questão do Zeff, porque tanto o Ace como a Robin não tinham nada a perder. Porque o Ace tinha o pessoal do Barba Branca, mas o pessoal do Barba Branca sabe se defender sozinho. Em geral. E a Robin tinha só os Mugiwaras e eles estavam ali à sua frente. O bem mais precioso da Robin naquele momento era justamente aqueles que estavam indo salvá-la. E o do Ace era Luffy, que ele descobriu por Hancock que tinha invadido a prisão. Por isso que, gente, desculpa, enquanto não resolver esse assunto do Zeff, o Sanji vai ficar numa posição bem triste. Então temos o final do capítulo, que foi, eu acredito, que a melhor parte de todo o capítulo, que é a questão da revelação de que existem 30 poneglyphs ao todo, que é muito louco, né? Sendo que 4 são os de localização e 9 são os de história. Até um outro dos meus chanceleres, porque a galera que arrebenta nas teorias, que é o Augusto, fez uma conta matemática muito louca, que eu não vou conseguir explicar aqui, sobre a divisão dos poneglyphs, que eu vou colocar na página Teorizando com Tsuki. Eu vou tentar não esquecer, então me cobrem aí nos comentários, por favor. Então fiquem de olho aí, entrem na página, que vocês vão dar uma olhada lá, porque eu não vou conseguir explicar, gente. Eu sou de humanas, vocês me desculpem, eu não quero passar vergonha aqui, mais do que eu já passo em geral. Tem um número assim fechadinho, é bem bacana, a gente já consegue fazer um panorama de quais foram vistos, quais ainda podem estar por ver. É muito louco, acho que foi a melhor coisa que aconteceu no capítulo. E temos a apresentação de outros comandantes, né? Que é uma pessoa que eu não sei falar esse nome. Smote, tá mais um daqueles nomes que vocês vão me ensinar a falar nos comentários, né? Que é a chanceler do Suco. E ela tem uma Akuma no Mi muito da louca, né? Que ela torce as pessoas numa mistura de Crocodile com não sei quem. E provavelmente, mais uma vez, o inimigo natural dela deve ser o Brook. Até porque a Akuma no Mi dela deve usar o sangue ou alguma coisa assim pra transformar em suco os líquidos do corpo. E o Brook é só ossos, né? Então não deve funcionar nele. E ela também parece ser uma perna longa, né? Por causa das tatuagens que ela tem na perna. E porque ela tem uma perna e uma coxa que eu fiquei olhando e falei assim, gente, que inveja. Olha o tamanho da coxa dessa mulher. Mas tudo bem. Eles estão conversando, né? Essa mulher de nome impronunciável e o Tamago sobre a existência desses poneglyphs e que a Mama já possuía 3 deles. Sendo um que o Jinbei foi lá entregar de mão beijada. Um outro que ela já tinha lá encalhado e um poneglyph do caminho. O que me deixou muito curiosa nessa parte é a questão de que o Tamago não parece preocupado sobre a leitura dos poneglyphs. Como se, não, tudo que nós precisamos é ter os outros poneglyphs e a Mama vai ser a rainha dos piratas. O que é no mínimo estranho, porque a própria Big Mom, quando o Jinbei se encontrou com ela no capítulo O Homem por Qual Apostar, né, aquele que eu quero apostar, alguma coisa assim, ela disse, né, ela agradeceu o Jinbei por ter trago o poneglyph, embora ela não conseguisse ler. Muita gente está teorizando que ela usa como o nome dela para dar vida pro poneglyph sair falando, até porque na tradução
dá essa ideia de que o Tamago diz algo parecido, né? Ah, quando a gente juntar os poneglyphs, eles vão contar pra gente onde está a Laftel. Mas a própria Big Mom disse que ela não consegue ler. Então talvez eles pensem assim que, a única pessoa que consegue ler poneglyph tá numa tripulação de pivetinhos aí, que no caso chamam de chapéu de palha. Então nem é preocupação, vamos pegar os poneglyphs primeiro, depois a gente captura ela. Pode ser, ou pode ser que tenha alguém no bando da Big Mom que consiga ler os poneglyphs, ou seja, que nossa vida é uma mentira e a Robin não era a única. Faria até um pouco de sentido, porque eu acho que a Robin nem é tão procurada assim para ser a única que consegue ler o poneglyph. E no meio dessa história toda, também nos é apresentada a Big recompensa dessa comandante. O que é justo, levando-se em conta de que as recompensas são por periculosidade. E a gente vê que ela é meio maluca, né? Ela já vai torcendo uma das subordinadas dela, tá nem aí. E da mesma forma que muitos filhos da Big Mom, eles são meio inconstantes, eles são perigosos. Por isso que a recompensa deles está se mostrando cada vez mais alta. Isso significa que, embora me doa no coração dizer isso, eu acredito que o pessoal do bando do Ruivo e os antigos piratas do Barba Branca têm a menor recompensa entre comandantes de Yonkou. Isso porque as duas tripulações pareceram muito tranquilas em relação a ataques, entre outras coisas, né? Parece que vivem na deles, viviam no caso dos Barba Branca, e que eles não se envolvem nesse tipo de treta. Isso se mostra na recompensa do Ace, quase a recompensa do Luffy hoje em dia. Claro que pode ser devido ao fato de que o Ace ficou muito pouco tempo como comandante, não deu tempo de dar aquele boom. Ou pode ser exatamente por isso, como o pessoal do Barba Branca, como o pessoal do Shanks é mais tranquilo, a recompensa deles não é assim tão alta quanto o pessoal do Kaido e o pessoal da Big Mom, que vai lá metendo a louca, quer nem saber. Mas, no entanto, todavia, pode ser que a recompensa de Marco, não querendo fazer tardice, gente, mas levando-se em conta que ele meio que se tornou o capitão dos sobreviventes dos Barba Branca, pode ser que a recompensa dele tenha subido bastante, só porque ele é o líder e tudo mais. Mas eu não sei, né? Porque como o Vigorosei citou ele 2 vezes, se eu não me engano, é possível, mas nem tão provável assim. Mas o que eu quero dizer com isso é que a recompensa do pessoal da Big Mom e do Kaido deve ser a maior dos Yonkous. Ah, e do Barba Negra também, que também é outro porra louca. Então, o capítulo acaba com a fidelidade cruel de Brook e o sacrifício de Pedro. Por que fidelidade cruel, Tsuki? É muito simples, porque a ideia de poder usar alguém de fora como isca para que você consiga seus objetivos, ou no caso você consiga os objetivos do seu capitão, é uma fidelidade cruel. E é muito bacana, né? Porque não são muitos os chapéus de palha que seriam capazes disso. Capazes de usar-se de alguém para conseguir os objetivos do Luffy. Eu acho, se vocês acham que não, coloque a opinião aqui embaixo nos comentários. Se importar mais com o sonho do Luffy do que com a vida de um terceiro, que no caso é o Pedro. Mas eu adorei, essa cena foi muito boa. Eu mostrei pra um monte de gente no meu curso, porque, nossa, achei demais. Falei assim, mano, esse diálogo foi o melhor do capítulo. O pessoal fica aí brigando por Shiza no bando, por Carrot no bando. O Pedro tá sendo o melhor desses 3 aí, ó. Desculpa. Mas não acho que vai entrar também não, né? Se ele acabar morrendo, né? Porque nesse arco tá morrendo bastante gente. Então o capítulo termina com a dúvida. E agora? Como dizia o Shanks no capítulo, meu Deus! Gente, e agora? O que vai acontecer? Como é que o Luffy e o Sanji vão sair dessa? Essa é uma grande dúvida. E só o que eu posso dizer pra vocês é que eu acredito que a única saída agora será uma ajuda externa. E uma ajuda externa de peso. Não só dos Piratas do Sol, como também de aliados de frota, ou até o pessoal do Marco, que eu acho bem difícil deles aparecerem. Eu apostaria mais no Ivankov, pela capacidade dele de cura, e também nos líderes de frota. Mas essa questão da Lola aí, temos que informar essa amizade que eles têm com a Lola, pra Big Mom, pode ser a chave para eles conseguirem safar dessa. Ou eles acabaram enrolando a Lola com toda essa história também. Mas é isso, gente. Ficou por aqui com a revisão do capítulo 846. Não esqueça de deixar seu comentário, a sua teoria e a sua opinião aqui embaixo. Também o seu like, que ajuda muito e me dá um feedback de quanto vocês estão gostando dos conteúdos do canal. Não se esqueça de conferir aqui abaixo na descrição o link dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota e também da página, do grupo, do DeviantArt e do site Teorizando com Tsuki. Então,
É isso. Muito obrigada e nos vemos no ar.